Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar sobre a Star Wars Celebration que acabou ocorrendo aí nessa última semana, na semana passada, né? O grande evento que nós já temos há alguns anos, né, de Star Wars, e esse ano foi no Japão, né? E nós tivemos alguns anúncios, principalmente sobre Visions, né? Aquele anime de Star Wars, um spin-off sobre Visions, a nova trilogia de Star Wars nos cinemas e uma série do Darth Maul, exatamente. Eu vou comentar cada um disso aqui com vocês, né? Também vou comentar um pouquinho sobre o que foi falado do filme de The Mandalorian e Grogu, né? Que tá com previsão pra sair ano que vem. Vamos comentar sobre isso também. E como deve ficar essa franquia de Star Wars daqui pra frente, galera. Exatamente. Bom, vamos começar já introduzindo pra vocês a Star Wars Celebration. Exatamente. Semana passada nós tivemos o grande evento, né? Promovido pela Lucasfilm, né? Que é a gravadora de Star Wars do George Lucas, né? Aonde tivemos a Star Wars Celebration no Japão. E lá, né, foram vários painéis dos próximos projetos de Star Wars. Alguns projetos que a gente já viu foram falados, como por exemplo, Ahsoka, a série do Mandalorian. Alguns projetos desses, né, tivemos ali a presença de diversos atores e atrizes, diversos diretores também de episódios. Tivemos lá John Watts, tivemos diversos atores, tivemos o próprio Pedro Pascal, tivemos o ator do Darth Vader, né, que apareceu na série da Ahsoka. Então foi falado sobre muitas séries que saíram ainda esse ano e também ano passado, principalmente, como eu falei de Ahsoka, né? E bom, muito foi falado sobre essas séries que já se lançaram, séries que a gente já viu, filmes também que nós já temos, mas o que chama a atenção é sobre o futuro dessa franquia de Star Wars. Exatamente, porque eu vou começar falando da série Visions, galera. Isso mesmo, a série foi oficialmente renovada para a terceira temporada, para a parte 3. Visions Season 3, né? A terceira temporada de Visions vai chegar pra gente no Disney Plus em breve, galera. Nós já temos uma data. A data é para este ano ainda. Será dia 29 de outubro de 2025, a terceira temporada de Visions, galera. Mas vamos lá, o que é Visions, né, pra você que não sabe? Bom, Visions ficou muito marcada na franquia de Star Wars por ser a primeira série em versão de anime, né, de Star Wars para o Disney Plus, e foi muito bem falada. A primeira e a segunda temporada foram muito boas, a primeira principalmente, a segunda acabou chegando ano passado, em 2024, e a terceira chega pra gente nesse ano de 2025, dia 29 de outubro. E o que chama também a atenção é que, cara, Visions, ela tinha, né, uma promessa de sair temporada todo ano. Só que não foi assim. Nós tivemos um período entre a primeira e a segunda temporada grande de tempo, né? E isso se quebrou justamente. Então a gente ter essa renovação para a terceira temporada é um ponto muito positivo, galera. Muito positivo. Porque, querendo ou não, é uma série muito boa. Uma série que deu certo, né? A primeira arriscada de Star Wars em fazer uma série em anime, né? E ainda no universo aí de Visions, né? Star Wars também, no painel ali lá na Star Wars Celebration, foi anunciado um spin-off de Star Wars Visions, exatamente, né? Bom, não é um spin-off ao certo, né? Provavelmente não deve ter uma ligação, assim, gigante com a série Visions de Star Wars, mas é uma nova divisão da própria Lucasfilm e de Star Wars, chamada Star Wars Visions Presentation Limited Series, galera. Exatamente, né? O que isso significa? Significa que a gente terá alguns spin-offs de anime do próprio estúdio de Visions, exatamente. Isso pode ter ligação com a série de Visions? Pode, mas nós não sabemos ao certo. E essa série spin-off de Visions, também um novo anime de Star Wars anunciado, foi The Ninth Jedi, galera. Exatamente. Não temos muita informação sobre esse anime de The Ninth Jedi. Parece ser um anime um pouco sombrio, um anime que vai lidar com essa pegada mais sombria mesmo. E é o que eu falei, vai fazer parte dessa divisão Star Wars Visions Presents Limited Series, né? Que vai lidar com animes e Star Wars. E isso já é um bom sinal, porque como Visions, eu falei, né, deu bastante certo esse ramo de anime em Star Wars, então já chega agora um spin-off, né, The Ninth Jedi, e pode chegar a diversos outros spin-offs. The Ninth Jedi tem previsão de sair pra gente em 2026, galera. Ainda não tem uma data ao certo, mas a previsão é que chegue em 2026. Bom, vamos falar agora sobre filme. Vamos falar sobre The Mandalorian e Grogu, galera. Exatamente. Bom, o tão aguardado filme que vai finalizar essa história de Mandaloriano, que chega pra gente em 2026, teve o seu primeiro trailer apresentado na Star Wars Celebration no Japão.
Esse trailer não chegou a vir para o ar, tanto em vazamento, porque sempre quando lançam um trailer assim em evento, tem vazamento. Não chegou esse vazamento pra gente, tanto em Twitter e em qualquer outro meio digital. Não foi vazado de fato, isso é um ponto positivo. Mas quem estava lá na Star Wars Celebration acabou assistindo a esse trailer de The Mandalorian e Grogu. O filme a gente não tem ideia de quando esse trailer pode sair, até porque a gente ainda deve ter o trailer da quarta temporada saindo primeiro. Porque vale lembrar pra vocês que o filme de The Mandalorian e Grogu, ele tem previsão pra sair pra 2026 e encerrar de fato a história de Mandaloriano. E essa história, né, que teria ligação diretamente com a quarta temporada. A quarta temporada está confirmada e tem previsão a previsão era pra sair esse ano, né, em 2025. Mas como a gente ainda não teve nada dessa quarta temporada sendo mostrado pra gente, provavelmente essa quarta temporada deve chegar em 2026, num começo de 2026 e o filme num final de 2026, até porque vão se ligar. Então isso deve acontecer, essa ligação, e em breve a gente pode ter até um trailer, tanto da quarta quanto do filme de Mandaloriano, né? Porque a gente já teve isso sendo mostrado em Star Wars Celebration, né? Então a gente pode ter alguma coisa desse tipo. E bom, vamos falar da série de Darth Maul, que é o que muita gente está esperando também. A série Maul, Sharon Lord, está confirmada para 2026 e será uma série animada, galera, exatamente. Essa série que ainda também não tem uma história nem nada do tipo, a gente não sabe muito bem ao certo o que vai lidar, mas a única coisa que a gente sabe é que será protagonizada pelo Darth Maul, um dos grandes, líderes aí do Império, que muita gente gosta. Tem gente que prefere o Darth Maul do que o Darth Vader, né? E é se discutir, porque o Darth Maul é muito bom, é um personagem incrível e que inclusive foi mais aproveitado, né? Foi melhor aproveitado justamente nas animações de Star Wars, né? A gente teve pouca dessa apresentação boa do Darth Maul no live action, até porque as poucas aparições que ele apareceu, ele já morreu, já foi de base. Então as melhores aparições e as melhores histórias do Darth Maul foram justamente em alguma série ou filme animado de Star Wars. Então essa série própria do Darth Maul em animação, pra mim, é um baita acerto, sabe? Eu gostaria de ter uma produção em live action do Darth Maul, porque eu gosto muito do Darth Maul, mas, né, como o que deu certo de Darth Maul foi em animação, nada mais justo, né, do que eles fazerem uma série aí do Darth Maul em animação. A gente deve ter a presença da própria Lady Maul também, né, que a gente já conhece, deve participar dessa série também, mas não sabemos também ao certo o que deve ocorrer nessa série. Eu tô muito empolgado porque eu quero ver essa série pra caramba. Maul Sharon Lord chega pra gente em 2026 ainda sem uma data, né? E bom, foi falado também sobre a nova trilogia de Star Wars. Exatamente, vamos comentar sobre ela agora porque é ela que importa, galera. Bom, essa nova trilogia de Star Wars, ela já está em produção e vai, ser ali supervisionada pelo Simon Kinberg, galera. Exatamente. Esses novos 3 filmes terão as direções dos novos diretores. O primeiro filme será dirigido por James Mangold, o segundo pelo Taika Waititi e o terceiro pelo Charmin Obaid-Chinoy, galera. E os 3 filmes já estão em produção. E o que chama a atenção é que essa trilogia, ela tá bem próxima, né? Porque, porra, ela já está em produção pelo Simon Kinberg e ela estará, os 3 filmes estão bem ligados com os diretores. Já temos diretores para os 3 filmes e os 3 filmes já estão em produção, ou seja, estão sendo produzidos ao mesmo tempo. E isso é interessante, porque prova pra gente que, de fato, essa nova trilogia vai ter uma ligação muito grande. E é um detalhe interessante, porque o filme do Mandaloriano, ele não vai fazer parte de uma trilogia de Star Wars, né? Vai ser um filme próprio do Mandaloriano, então ele não encaixa nessa trilogia. Pra você que tava achando que o filme do Mandaloriano e Grogu, né, que vai sair ano que vem, vai fazer parte dessa trilogia, não vai fazer. E isso já quebra um pouco a teoria que a gente tinha sobre essa trilogia de Star Wars, né? Porque a gente teorizou muito quando o filme de Mandaloriano foi anunciado, que essa trilogia seria uma trilogia focada, né, no término de algumas séries. O primeiro filme seria de Mandaloriano, o segundo filme terminaria a série da Ahsoka, né? E um terceiro filme juntaria tudo isso e terminaria uma grande saga. Essa era a teoria que a gente tinha e era muito forte, inclusive, né? A gente já tinha praticamente confirmado um filme
pra juntar o Mandaloriano com a Ahsoka contra o Almirante Thrawn em um segundo filme de trilogia de Star Wars, mas pelo visto isso não vai ocorrer. E se ocorrer, deve ser em filmes separados, assim como é o filme de Mandaloriano e Grogu, né? Assim como foi também Rogue One, Han Solo, filmes à parte de Star Wars que não fazem parte dos episódios, né? De filmes de Star Wars. E esses três aqui serão episódios, ou seja, será o episódio 10, o 11 e o 12, galera. E bom, o episódio 10, né, já tem inclusive protagonista, exatamente, tem até nome. Sim, Star Wars Starfighter, né, o lutador das estrelas aí, traduzindo bem literal, né, Star Wars Starfighter já começou a produção e as filmagens começam ainda este ano. Será intitulado como Starfighter Episódio 10, né, até porque será uma continuação do episódio 9 e, né, esse filme está descrito como uma aventura independente que se passa alguns anos após o episódio 9, né, The Rise of Skywalker, né, a Ascensão Skywalker, o tão episódio 9 que muita gente odeia, não gosta, né, e realmente não é lá grandes coisas, é bem ruim, né, mas eu espero que esse episódio 10 Starfighter seja melhor, né? E o que chamou mais a atenção da gente é que esse filme de Starfighter será nada mais nada menos protagonizado pelo Ryan Gosling, galera. Exatamente! Isso aqui já bate com alguns rumores que a gente tinha há muito tempo, onde dizia que o Ryan Gosling iria sim protagonizar uma nova trilogia de filmes de Star Wars. Não sabemos ainda o personagem que ele vai ser, se ele vai ser um Jedi, se ele vai ser algum Sith, ou se ele vai ser alguém aleatório, né? Não sabemos ao certo quem vai ser Ryan Gosling, mas ele já está confirmado. Inclusive lá na Star Wars Celebration ele apareceu no palco, falou com a rapaziada, e o filme tem, né, uma previsão aí de sair para 2027, galera. Exatamente, dia 28 de maio de 2027 será lançado Star Wars Starfighter, protagonizado pelo Ryan Gosling. A gente não sabe se ele vai fazer parte dessa trilogia inteira. Por exemplo, ele vai fazer parte do episódio 11 e do episódio 12 também. Provavelmente deve fazer, até porque o filme, né, do episódio 10 aí de Starfighter vai ser após o episódio 9, então não vai ser um filme no passado como será Mandaloriano e Grogu, né, que é um filme que se passa na cronologia no passado, né, já que Mandaloriano se passa ali, se eu não me engano, entre o episódio 6 e o episódio 7, né, então será um filme no passado, mas episódio 10 será atualmente. Isso eu gostei pra caramba, porque eu acho que tava faltando isso na franquia de Star Wars, né, uma continuação do atual. Pô, desde 2019 que a gente não tem nada atualmente em Star Wars. A gente não sabe o que aconteceu mais nada atual, né? Então vai ser bom a gente ter isso em 2027. E eu acho que vai ser uma trilogia muito boa, tá? De verdade. E é o que eu falei, né? A gente tinha aquelas teorias de ter uma trilogia, né? Das séries, né? Pra continuar as séries do Disney Plus. Isso pode acontecer em filmes isolados, como vai acontecer em The Mandalorian e Grogu, né? A gente pode ter um filme da Ahsoka isolado, então isso pode acontecer também. Mas o que é o foco é essa trilogia anunciada, né? Bom, tô muito empolgado pra essa nova trilogia, tô empolgado de verdade, galera. Qualquer coisa nova que sair do episódio 11, do episódio 12, né, e até do episódio 10 do Ryan Gosling, que é o que tá começando as gravações agora, então o que sair eu vou trazer pra vocês. Comenta o que vocês acharam disso tudo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.